Hoje eu vou te mostrar o que você deve fazer, ano após ano, dos 13 aos 18, para sair completamente na frente de 99% das pessoas. E o melhor, quanto mais cedo você começar, maior será sua vantagem. Então já se prepara, porque o que eu vou te contar aqui pode ser a virada de chave da sua vida financeira. E se você acha que é cedo demais para falar de dinheiro, então você vai se surpreender com o que vem agora. Não tô falando de fórmula mágica, nem de ganhar dinheiro dormindo, mas de um plano real, simples, que se você começar agora, pode mudar tudo. O problema é que a maioria das pessoas só começa a se preocupar com dinheiro quando já estão afundadas em dívidas. Mas você não vai ser mais uma dessas pessoas. Você já imaginou como estaria sua vida se, aos 13 anos, alguém tivesse te mostrado exatamente o que fazer para ficar na frente financeiramente? 13 anos. A melhor moeda que você tem agora é o tempo. Se você tem 13 anos hoje, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém percebe nessa idade. Você está no momento mais poderoso da sua vida financeira. Não porque você já tem dinheiro. Não porque já pode trabalhar. Mas porque você tem tempo. E tempo, quando se fala de dinheiro, é mais valioso do que qualquer nota de 100. Olha só, existe uma coisa chamada juros compostos. Isso significa que o dinheiro que você investe hoje, mesmo que seja pouco, começa a se multiplicar, e depois o que foi multiplicado, também começa a se multiplicar, e isso nunca para. É como uma bola de neve. Mas ao invés de gelo, você está juntando dinheiro, mês após mês, ano após ano. Se você investir R$ 100 aos 13 anos, com um rendimento médio de 1% ao mês, sabe quanto isso vira aos 40 anos? Mais de R$ 3.000, sem fazer absolutamente mais nada. Agora imagina se você investir 100 por mês. Ou 200. Ou mais. Enquanto muita gente ainda está aprendendo a lidar com salário aos 25, você pode já ter uma base financeira sólida antes mesmo de entrar na faculdade. Ah, mas eu tenho 13 anos, como eu vou investir? A resposta é simples. Você vai precisar da ajuda de um responsável. Conversa com seu pai, com sua mãe, com alguém que confie em você. Mostra esse vídeo, explica que você quer abrir uma conta de custódia, que é uma conta de investimentos feita para menores de idade, mas administrada por um adulto. Essa conversa já vai te ensinar uma coisa valiosa: negociar, argumentar, planejar. E mais, vai mostrar para os seus pais que você está pensando diferente. Porque, convenhamos, quantos adolescentes de 13 anos estão pedindo para investir? É exatamente por isso que você vai se destacar. E olha só, não importa se você vai investir 10, 20 ou R$ 50 por mês. O que importa é começar. Porque se você começar agora, o tempo vai fazer o resto por você. Agora que você entendeu o valor do tempo, a próxima fase é ainda mais divertida. Você vai começar a experimentar formas de ganhar dinheiro, testar ideias, descobrir o que funciona para você. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, quando você completa 14 anos. 14 anos. O ano de experimentar, errar e descobrir. Se aos 13 anos o seu superpoder era o tempo, aos 14, o seu maior trunfo é a liberdade. Sabe por quê? Porque você ainda não tem boletos. Ainda não paga aluguel, conta de luz, supermercado ou gasolina. E isso significa que você pode arriscar, pode testar, pode errar. Essa é a idade perfeita para colocar a criatividade para funcionar e começar a experimentar maneiras de ganhar dinheiro, sem medo de perder tudo, porque ainda não tem tanto assim a perder. E olha, essa fase é mais valiosa do que parece. Sabe aquele amigo que vende chocolate na escola? Ou aquela pessoa da sua idade que já mexe com edição de vídeo, design, ou até faz bijuteria para vender? Eles já estão construindo alguma coisa. Mesmo que ainda pareça pequeno, o importante é a mentalidade. E se você está me ouvindo agora, você já está no caminho certo. Aos 14 anos, o seu objetivo é testar modelos de renda. Você pode vender doces ou refrigerantes na escola, criar uma página no Instagram para vender produtos, fazer capinha de celular personalizada, aprender a editar vídeos para oferecer como serviço, criar conteúdo no TikTok ou YouTube, cuidar de pets da vizinhança, vender figurinhas, brinquedos ou itens colecionáveis. O que importa aqui não é o dinheiro que entra, mas sim o que você aprende em cada tentativa. Você vai errar? Provavelmente. Vai ter coisa que não dá certo? Com certeza. Mas cada tentativa é uma aula prática de empreendedorismo, e você está fazendo isso anos antes da maioria. Além disso, você começa a entender o valor do trabalho e o quanto o esforço se transforma em resultado. E tem mais. Nessa idade, se você conseguir juntar um pouco de dinheiro,
pode reinvestir no que está funcionando. Ou guardar para começar a construir sua reserva. Aquela graninha que você não mexe, só deixa crescer. Ah, e uma dica de ouro aqui. Anote tudo. Crie o hábito de anotar quanto entrou, quanto saiu, o que vendeu mais, o que não teve saída. Isso parece simples, mas já te ensina a ter controle financeiro desde cedo. E aí entra outro aprendizado importante. Não dependa só da sua memória. Se organize desde agora. Essa base que você está construindo aos 14 anos vai te preparar para algo maior no próximo passo. Porque no ano seguinte, aos 15, você começa a entender o valor das oportunidades. E vai precisar aprender a pedir, negociar e se posicionar. É aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Bora ver como fazer isso do jeito certo? 15 anos. O ano de pedir, negociar e aproveitar cada oportunidade. Se aos 14 você começou a testar ideias e colocar a mão na massa. Aos 15, o jogo muda um pouco. Agora você já tem mais noção de como o dinheiro entra, o que dá certo, o que dá errado. Mas aqui vem um segredo que muita gente ignora. Às vezes, o que te falta não é esforço, é coragem para pedir. É isso mesmo. Muita gente nessa idade tem vergonha de pedir ajuda, de buscar orientação, ou até de negociar com os próprios pais. Mas deixa eu te contar uma verdade importante. Quem não pede, não ganha. E aqui, eu não tô falando de pedir por pedir. Tô falando de pedir com propósito. Se você mostrar para sua família que você está se esforçando, que está investindo tempo, aprendendo sobre dinheiro, começando a trabalhar, você tem todo o direito de pedir apoio. Pode ser um celular melhor para gravar vídeos se você quer criar conteúdo. Uma ajuda para comprar material para vender doces. Um curso online de edição, design, ou qualquer habilidade que te interesse. Um dinheiro inicial para investir num negócio pequeno. Mas lembra, quanto mais claro você for com o seu objetivo, mais fácil vai ser conseguir esse apoio. E isso te ensina uma habilidade valiosa: negociação. Você começa a perceber que não precisa fazer tudo sozinho, mas que também precisa mostrar que você está levando a sério. Além disso, aos 15, você pode começar a procurar um emprego de fim de semana ou de férias. Muita gente acha que emprego é só quando tem carteira assinada. Mas existem várias formas de começar. Trabalhar no mercadinho do bairro. Ajudar em eventos, festas, aniversários. Ser assistente de fotógrafo ou produtor. Dar aulas de reforço escolar para crianças mais novas. Trabalhar em feiras, bazares, lojas de roupas. E sabe o que é mais interessante? Às vezes você vai ganhar mais com essas experiências do que muitos adultos ganham no mês. Não só financeiramente, mas em bagagem. Em vivência. Em atitude. Cada real que você ganha com seu próprio esforço muda sua visão sobre dinheiro. Você começa a dar mais valor, começa a pensar antes de gastar, começa a querer guardar. Muita gente está tendo resultados com o curso que faço e indico sobre trabalhar com a internet. Vou deixar o link no primeiro comentário. E aí, quando você junta o que você pediu com o que você conquistou, nasce um novo hábito. O hábito de se planejar. E olha que incrível. Aos 15 anos, enquanto seus colegas talvez estejam pensando só em sair ou comprar o tênis do momento, você já está formando uma mentalidade de construção. Uma mentalidade que vai te preparar para o próximo nível. Porque quando você chega nos 16 anos, é hora de fazer uma escolha muito importante. Quais habilidades você vai desenvolver? Quais talentos você vai treinar? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. 16 anos. A hora de escolher suas habilidades e construir seu futuro. Parabéns! Se você chegou até aqui, já está anos-luz à frente de muita gente. Você já entendeu o poder do tempo, já testou formas de ganhar dinheiro, e aprendeu que pedir e negociar faz parte do jogo. Agora, aos 16, é hora de decidir no que você vai se tornar realmente bom. Porque deixa eu te contar um segredo que muda tudo. Quem domina uma habilidade, cria oportunidades. E não precisa ser nada mirabolante. Pode ser algo simples, desde que você seja realmente bom naquilo. Pode ser edição de vídeo, programação, falar inglês, vender, fazer doces, cortar cabelo, cuidar de redes sociais, escrever bem, liderar pessoas. O que importa é que você escolha uma ou duas habilidades para focar. E não se preocupe em acertar 100% agora. Você pode mudar no caminho. O foco aqui é começar a treinar sua mente para a prática intencional. Ou seja, praticar com o objetivo de ficar melhor a cada dia. Quer um exemplo real? Tem gente que começa editando vídeo no celular para fazer memes pro TikTok. E em 2 anos está cobrando R$ 500 por vídeo para editar conteúdo para YouTubers.
Outros começam vendendo pão de mel na escola, e daqui a pouco estão com perfil no Instagram e fila de pedidos toda semana. E sabe por quê? Porque eles decidiram dominar uma habilidade. Mas aqui vai um alerta. É fácil se distrair aos 16. Você começa a sair mais, a conhecer mais pessoas, a querer viver tudo ao mesmo tempo. E você pode, e deve, aproveitar a vida. Mas nunca se esqueça, cada hora que você dedica à sua habilidade hoje é uma hora a menos de sufoco amanhã. Aos 16, você também pode começar a ganhar dinheiro com serviços que você presta baseado na habilidade que está aprendendo. E a boa notícia é, você não precisa esperar estar perfeito. Você pode começar mesmo sendo iniciante, desde que seja honesto sobre o seu nível, cobre um valor justo e entregue o seu melhor. Essa fase é sobre plantar. Plantando conhecimento, plantando disciplina, plantando reputação. E se você continuar nesse ritmo, aos 17 anos, você vai colher mais do que só dinheiro. Vai colher autonomia. Porque o que vem agora é um passo que muita gente subestima, mas que pode abrir portas para oportunidades que mudam sua vida. 17 anos. O ano da autonomia e da preparação para o salto. Chegar aos 17 anos é como estar na beira de um trampolim. Você ainda não pulou, mas já sente que o salto está chegando. E é aqui que você precisa começar a se preparar para voar sozinho. Talvez essa seja uma das idades mais intensas. Você sente o peso das escolhas chegando, a pressão das decisões que todo mundo parece querer que você tome logo. Vai fazer o que depois da escola? Já sabe qual faculdade? Vai trabalhar com o quê? Calma. Você não precisa ter todas as respostas agora. Mas precisa fazer algo essencial. Construir sua autonomia. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é tirar sua habilitação. Sim, o teste de direção parece algo simples, mas ele representa muito mais do que dirigir um carro. É o símbolo de que você está começando a ter o controle da própria vida. Ter a carteira de motorista te dá liberdade para trabalhar, para estudar em outro bairro, para explorar mais oportunidades. E mesmo que você ainda não tenha carro, o simples fato de ter a CNH já te coloca um passo à frente. Mas a autonomia vai muito além disso. Aos 17, você deve começar a se aprofundar em 3 coisas. Entender seu perfil. O que você gosta de fazer? Quais matérias te animam? Quais atividades te deixam empolgado mesmo sem ganhar nada? Aprender a tomar decisões. Comece a pesar prós e contras. Não tome decisões só porque os outros disseram que é o melhor caminho. Assumir responsabilidade por seus erros. Vai errar? Vai. Mas agora, em vez de culpar o mundo, você começa a pensar: o que eu posso aprender com isso? Esse ano também é uma boa hora para começar a se envolver em trabalhos voluntários, projetos sociais, feiras, eventos, maratonas de tecnologia, grupos de jovens, ou até estágios não remunerados. Por quê? Porque isso gera networking. E networking nada mais é do que gente que te conhece e pode te recomendar no futuro. Aos 17, você já deve começar a organizar sua vida como se estivesse no modo pré-adulto. E quanto mais você se adianta nisso, mais suave será sua transição para o próximo ano. Porque quando você fizer 18 anos, tudo muda. E é exatamente aí que as portas se abrem de verdade. Vamos entender como fazer esse salto com o pé direito? 18 anos, liberdade, escolhas e o início da sua verdadeira independência. Você acorda no dia do seu aniversário e de repente, tudo muda. Você agora é, oficialmente, maior de idade. Pode assinar contratos, responder legalmente por suas ações, tomar decisões sozinho. Mas junto com essa liberdade toda, vem uma grande responsabilidade. E é aqui que muitos se perdem. Porque liberdade sem direção vira bagunça. Mas liberdade com consciência vira poder. E para usar esse poder do jeito certo, você precisa entender algumas coisas muito importantes. Vamos por partes. 1. Abra suas próprias contas bancárias. Se você ainda não fez isso, esse é o primeiro passo. Chega de depender da conta do pai ou da mãe. Você precisa de uma conta só sua, de preferência em um banco digital, sem taxas e com aplicativo fácil de usar. Com ela, você começa a aprender a movimentar seu dinheiro com autonomia, controlar entradas e saídas, separar uma parte para guardar e outra para investir. É simples, mas muda tudo. Porque agora, o dinheiro está nas suas mãos. Literalmente. 2. Obtenha um cartão de crédito, com sabedoria. Sim, cartão de crédito pode ser um perigo, se mal usado. Mas ele também é uma das ferramentas mais poderosas para construir seu histórico financeiro.
E isso importa muito se você quiser, no futuro, financiar um carro, alugar um apartamento, abrir uma empresa ou conseguir crédito para algo maior. Comece com um limite pequeno. Use para coisas básicas. E o mais importante, pague sempre a fatura inteira. Não caia na ilusão do mínimo. Isso é uma armadilha. Use o cartão como uma extensão da sua organização, não como desculpa para gastar mais do que pode. 3. Abra sua própria conta de investimentos. Lembra do que falamos lá atrás, aos 13? O tempo no mercado é o segredo dos investidores bem-sucedidos. Pois agora você pode abrir sua própria conta de investimentos, sem depender de um responsável. Comece com pouco. Invista em Tesouro Direto, CDBs, fundos simples. Ou se já estudou bastante, vá para ações, ETFs, criptomoedas, mas nunca pule etapas. O foco aqui é criar o hábito de investir todo mês. Mesmo que sejam R$ 20. Porque a disciplina vai valer muito mais do que o valor no início. 4. Reflita com calma sobre a universidade. Essa talvez seja a maior decisão da sua vida até agora. E a mais perigosa, se for tomada no piloto automático. Muita gente entra numa faculdade só porque é o que todo mundo faz, e sai de lá com uma dívida enorme, sem emprego e cheio de frustração. Então, antes de entrar em qualquer curso, pergunte: eu realmente gosto dessa área? Eu conheço alguém que trabalha com isso? Eu posso fazer estágio ou voluntariado antes de decidir? Existe algum curso técnico ou de curta duração que posso testar antes? Lembre-se, não há problema nenhum em esperar, testar, explorar. O problema é se comprometer com algo caro e longo sem saber onde está pisando. 5. Fuja das dívidas ruins como o diabo foge da cruz. Aos 18, o mundo vai tentar te vender de tudo. Parcelamento sem juros. Limite especial. Crédito fácil. Financiamento de celular. Não caia. Dívida boa é aquela que traz retorno. Uma dívida para abrir um negócio que você já validou? Pode valer a pena. Uma dívida para fazer um curso que aumenta sua renda? Talvez. Mas dívida para comprar coisas que você nem precisava? É o início do buraco. Se puder dar um conselho valioso aqui: nunca financie passivos. Ou seja, nunca se endivide por algo que perde valor e não te traz retorno. 6. Comece um trabalho paralelo. Você já tem autonomia. Já entende um pouco de dinheiro. Já pode assinar contratos e prestar serviços. Então, por que não começar um projeto paralelo? Pode ser algo que gere uma grana extra, como criar conteúdo para redes sociais, oferecer serviços como freelance, revender produtos online, fazer entregas, cuidar de pets, dar aulas. Ou pode ser algo que te ensine uma nova habilidade, mesmo que no início não pague muito. O mais importante aqui é: você está criando seu próprio caminho. Muita gente começa pequeno e, em 2 ou 3 anos, está vivendo só disso. 7. Invista para o longo prazo. Agora que tudo está nas suas mãos, é hora de pensar além. Você quer liberdade financeira? Quer viajar o mundo? Ajudar sua família? Se aposentar jovem? Então comece a construir isso desde já. Não pense só em hoje. Pense nos próximos 10, 20 anos. Porque quanto mais cedo você começar a investir de forma consistente, menos esforço vai precisar lá na frente. E lembra, não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você guarda. Agora que você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando: tá, mas e agora? O que eu faço com tudo isso? A resposta é simples. Comece com o que você tem. Onde você está. Com o que você sabe. Não espere a situação perfeita, o momento ideal ou os recursos ideais. O que vai te colocar à frente não é a sorte. É o movimento. É a intenção. É o passo de hoje. E quer saber a verdade? Você não precisa ser o mais inteligente, nem o mais rico, nem o mais sortudo. Você só precisa ser o mais consistente. É isso que separa quem constrói uma vida livre financeiramente, e quem vai depender de um emprego que odeia até os 65 anos. É isso que faz um adolescente comum se tornar, aos 25, uma pessoa que vive com conforto, viaja, ajuda a família e escolhe o que quer fazer da vida. Cada ano da sua adolescência pode ser uma catapulta para o seu futuro, se você souber como agir. E agora, você sabe. Você aprendeu o poder do tempo. A importância de testar, errar e aprender. Você entendeu que a autonomia se constrói com atitude. E que investir, se organizar e fugir de dívidas não é coisa de adulto, é coisa de quem quer vencer. E a real é que você pode começar hoje. Do jeito que dá,
com o que você tem. Mas não guarda isso só para você. Tem muita gente que precisava ouvir isso aqui.